não é só fazer um filme, você tem que saber falar no seu filme. E depois vai ter um debate, o objetivo é esse, essa troca de informações, de experiências. Mas a sessão hoje de vocês é que vão falar sobre as estrelas, então vão te chamar, né? A gente fazer uma coisa bem... sei lá, tudo que eu achasse, se fosse clichê americano, eu teria que colocar nesse filme. Então coloquei junkies, coloquei dancinha, coloquei... tudo que eu imaginei que fosse clichê, eu teria que colocar nesse filme. Na verdade, pra tirar um sarro com eles, que pensei que fossem ficar meio ofendidos, mas na sessão que rolou lá, os adolescentes eles adoraram, assim. Aí eu achei... mas eu não entendi, eu fui tentar tirar onda com eles, mas eles gostaram. Mas que bom. Aí a gente quis pegar uma música, eu vejo um poema, e a gente teve que pegar a autorização da banda e... Ela disse que pra fazer com música tinha que pegar autorização de alguns autores e tal. Aí, como a gente já tinha contato com um dos caras da banda, a gente pediu pra ele... Qual banda que é? Replace. O que eu tenho a dizer é que é pra gente continuar assim, a produzir, a fazer as coisas, porque o audiovisual é uma coisa incrível, é uma coisa muito boa de trabalhar, é uma forma maravilhosa de se expressar. A gente aprendeu no curso, né? Foi na prática. Mas assim, esse daí foi o trabalho que deu mais resultado, né? O filme inteiro durou uns 6 meses, mais ou menos. A gente queria abordar os perigos da internet. A ideia do filme é um vírus que infecta o mundo inteiro, começando por uma escola. Levanta o braço quem quiser fazer pergunta. Opa, pera que eu vou chegar. E eu quero perguntar qual foi o editor que eles usaram no último filme. Qual o programa de edição? Na escola, a gente não pode usar o programa porque a gente não tem licença. O nosso professor, o editor, ele levou para casa, que ele tem uma produtora dele, e lá tem o Adobe Premiere Pro. Todo mundo usando o Movie Maker, não, cara? Isso aí. Qual foi o programa que eles usaram para editar? Se foi o Premiere também? Qual filme? O segundo, que o cara se encontrava com ele mesmo, pelo que eu entendi. Se foi isso que eu entendi mesmo, se no final ele estava tendo uma conversa com ele mesmo. Da onde surgiu a ideia? A edição, a gente costuma usar o Vegas, né, Sony Vegas para fazer. E com relação ao filme, eu acho muito chato responder, porque toda a ideia, desde o roteiro até como ia filmar e tal, foi dos alunos, né? Mas o que eu acredito, assim, que o filme, se foi isso que você entendeu, então é isso aí mesmo, né? É muito do que a gente entende daquilo que a gente vê. Eu gostei muito do filme, assim, a forma que vocês filmaram, estruturaram, a produção. Só que uma coisa que eu identifiquei assim como falha, eu acho que uma coisa que a maioria das pessoas não se preocupa muito quando está começando a fazer filme é o som. A questão do som ficou assim difícil a compreensão, porque na época que a gente gravou, que fez a gravação, não tinha o microfone apropriado, que era o boom apropriado, que seria melhor a captação do áudio. Quem escolheu? Quem decidiu fazer usar esse ponto? Foi o grupo todo. E por que escolheram eles? Qual foi o critério? Os professores tinham dado vários textos para a gente escolher. Aí o grupo se reuniu, foi lendo um por um e achou um melhor para fazer, básico, fácil, coisa do dia a dia. Como foi em relação ao roteiro, vocês falaram que teve uma adaptação. Eu percebi que em determinado momento tinha uma referência ao Queen, que é uma banda, quer dizer, mais antiga um pouco, que até toca hoje, mas enfim, não é uma referência de vocês, assim. Foi uma opção manter, vocês chegaram a pensar em modificar? E a outra pergunta é, aquela senhorinha que aparece no final, quem é aquela figura? A gente ia mudar, tá ligado, o Queen? Mas o professor falou, não, é uma coisa mais antiga, mais de família, então de família. Deixa. É que, pô, a garota é nova, tá ligado? Aí, pô, manter essa parada mais de juventude meio rebelde. E a senhora, ela que cedeu a casa pra gente gravar, sabe? É perto do colégio. Pô, ela ajudou o grupo pra caramba. Ela, tipo assim, chegou, perturbou geral, tá ligado? E ela, pô, não, entra aí, tem comida pra gente o caramba, sabe? Seguindo o centro da escola, a gente foi pra minha casa e começou a fazer animação com um programa Pivô.
E a gente demorou umas 2 horas pra fazer uma cena ridícula, porque a gente errava e voltava, nada demais. Demorou muito. Aí a gente falou, não vai dar pra gente fazer animação. Tinha prazo pro trabalho, valia ponto. Na verdade a gente fez mais por causa dos pontos. Aí a gente nunca tinha feito nada de animação antes. Aí deu tipo umas 11 horas assim, não vai dar tempo, vai desenho rápido. Eles queriam um vilão, entendeu? Seria um vilão. Mas acabou que mudou no meio do filme, a gente teve a ideia. Poxa, por que esse cara vai ficar triste? Por que ele vai ficar mal? Ele pode ser um bonzinho, ele pode salvar o mundo, entendeu? Tanto que ele aperta a mão do Lula, né? Fala com Barack Obama. Quatro Pills, eu vendo assim de fora, identifiquei algumas referências de outros filmes. Queria que você falasse um pouco isso. Ele foi reeditado para ter um off em português. A trilha também era uma trilha... que foram músicas que eu pedi, que me cederam, para ficar tudo direitinho aqui. No passado eu pedi na nova geração que a gente tem que ter trilha liberada. Então, sobre o processo, eu acho que o único filme realmente que eu pensei de cara para fazer foi Requiem para um Sonho. Inclusive o nome dos personagens é Marion, que é a mulherzinha lá, que é a Junkie no começo, que dá as pílulas, enfim. Mas foi muito conturbado o processo, porque num dia eu tive que pensar no roteiro, eu tava sem ideia nenhuma, então eu vou tirar um sarro com eles, com todos os clichês de filmes americanos, sabe? Aí no terceiro ano a gente escolheu, como projeto do semestre, para trabalhar um documentário a respeito do amor de fã, porque alguns fãs têm esse amor platônico assim, por uma pessoa que nem sequer conhece, conversa. E é meio difícil a gente trabalhar com a parada sem ter autorização. Por exemplo, entrevistamos fãs de Jonas Brothers e de Crepúsculo. Aí como é que fica a respeito da imagem? Se eu colocar a imagem na internet, tem algum problema? Ou não? Porque tem que botar pedaços de música deles, por exemplo. Eu não sei como é que funciona. E aí tem essa banda Replace, que o baterista da banda seguia a gente e a gente sempre falava com ele. Aí a gente falou, então por que não, sabe? Eles são legais, são muito simpáticos. A gente fez mais porque a gente conseguia falar com ele facilmente, não teria problema com essa autorização. Ele é muito legal mesmo, sabe? De falar, dar apoio. Agora a gente falou pra ele que veio pro Mostra. Ele falou, que legal, não ter informado e tal. Ele foi muito fofo. Eu falei, porque foi pro festival de cinema e tal. Ele, caraca, que legal, me informa e tal. Twitter. No Twitter. Na real, você tem que ter autorização sim. Né? Ou tem vídeo, ou tem uma página, tem que ter autorização. E aí não é só do músico, como ela explicou ali, né? Tem que ter a editora e o músico. Cada um tem um percentual nesse negócio. Tem um lado que a gente pode exercitar mais a nossa criatividade, compor uma música. E aí a gente vai abrindo espaço para outros compositores, outros autores. O vídeo Carlos, da onde surgiu essa ideia? Porque nós somos do primeiro ano, eu sou do primeiro ano e nós sabemos que é tudo muito novo, né? Nesse ramo aí, eu queria saber de onde surgiu essa ideia e qual é o incentivo, né, que vocês que fizeram podem deixar pra gente, para nós podermos continuar nesse ramo também e conseguirmos fazer um vídeo tão bom quanto esse, que eu gostei muito. Várias pessoas estão querendo fazer perguntas para os grupos que não estão aqui. Daí eu tive uma ideia, Mostra Geração tem um blog, e aí seria bacana se vocês entrassem lá, deixassem as perguntas de vocês, que a gente entra em contato com esses grupos e põe vocês em comunicação, certo? O endereço é www.mostrageracal.blogspot.com.